Boa noite a todos, boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração e nos lares de todos vocês. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Então, vamos nos preparar para essa palestra e eu vou pedindo a vocês, aqueles que quiserem, que peguem suas águas para que possamos fazer a fluidificação das mesmas, que vocês nesse momento possam acalmar, aquietar o coração, aquietar o pensamento, os sentimentos. Nesse momento, tudo aquilo que nos deixa inquietos, angustiados, problemas, tristezas, vamos deixar de lado nesses instantes. Vamos fazendo esse bem para o nosso corpo material e espiritual. Vamos deixando longe de nós aquilo que não for bom. Vamos nos acomodando de forma tranquila, de forma aconchegante, cerrando os olhos levemente, suavemente, nos permitindo sermos envolvidos pela espiritualidade maior. E com os olhos voltados a Deus, nestes instantes, vamos pedindo compreensão, entendimento. Vamos pedindo que o plano maior nos permita sermos tocados naquilo que nós temos de mais profundo, de mais precioso, para que possamos nos transformar, para que estas palavras, para que estes ensinamentos que foram deixados por Paulo de Tarso há 2000 anos atrás possam servir como um bálsamo para as nossas aflições, como um ponto de transformação para cada um de nós, naquilo que mais necessitamos. Pedimos também ao plano maior que fluidifique as águas, magnetizando-as e trazendo a bênção que vem do céu, naquilo que for o mais necessário para cada um de nós. E assim, nós fazemos a prece, aquela que Jesus nos deixou na época de Paulo e que ainda continua sendo a forma mais pura de nos dirigirmos e conversarmos com Deus. Pai nosso, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, meu Pai, para todo sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e agora então, dando início propriamente à palestra, a essa conversa sobre Paulo de Tarso, a proposta que nós temos não é trazer aqui para vocês uma série de datas, uma série de locais ou nomes, não que não sejam importantes, mas nós não queríamos nos ater a essa parte tão histórica da vida de Paulo, mas sim trazer aquilo que aconteceu com esse apóstolo, aquilo que lhe tocou profundamente os sentimentos, a alma, enquanto ele esteve encarnado na Terra e que pôde, assim, promover a sua modificação. Nós queremos traçar um paralelo, trazendo aquilo tudo que aconteceu com Paulo para a nossa realidade cotidiana, para o nosso dia a dia, para que tudo aquilo que ocorreu faça sentido nas nossas vidas no dia de hoje,
assim como fez sentido para Paulo naquela época, porque o que nós buscamos, o que o Espiritismo nos traz e nos convida é a transformação. É a luta mais árdua de todas. É a transformação de nós mesmos. É vencermos a nós mesmos. A fazermos com que triunfe as nossas virtudes sobre os nossos defeitos. É termos consciência daquilo que ainda nos falta e que precisa ser trabalhado para que possamos evoluir cada vez mais nessa jornada que é a evolução, que é nesse nosso caminho que nos leva a Deus. Porque todos nós, meus irmãos, fomos criados para o bem, para o amor, não para a violência, não para a guerra, não para a tristeza nem para a doença. E tudo aquilo que não é bom e que estamos sentindo ou passando nestes momentos, tenham certeza que é passageiro. Nada é eterno. Eterno é o Espírito e que é destinado à luz, ao amor, ao bem-estar. Então, meus irmãos, pensando nisso, nós vamos trazendo Paulo de Tarso para pertinho da gente e nos inspirando na sua história. Paulo de Tarso, também conhecido como Saulo de Tarso, como o apóstolo dos gentios, ele era um homem, um judeu e romano, um homem extremamente vigoroso, um homem que tinha o dom da palavra. O que a gente chama aqui hoje de advogados, lá também tinham, só que eram outras leis, eram as leis mosaicas que eles estudavam. E Paulo era um estudioso das leis mosaicas. Ele trabalhava no Sinédrio, que é uma espécie de tribunal daquela época, juntamente com os outros doutores da lei. Então o que acontecia é que Paulo tinha essa facilidade de se expressar. E ele cresceu com uma educação primorosa. Ele cresceu aprendendo a falar outros idiomas, sabia ler, escrever, né? Por um doutor das leis, né? Era o que se esperava dele. Então, ele era um aguerrido defensor das leis mosaicas. Ele entendia aquilo como uma verdade absoluta e as defendia assim de todo o coração. Ele tinha uma religiosidade muito grande, mas entendam que era uma religiosidade não aquela do dia a dia, do sentimento, daquilo que pregou Jesus. Era uma religiosidade de cargos, de defender leis, de atuar nesse sinédrio que era como se fosse um tribunal. Ele era muito bom no que ele fazia. Entretanto, Paulo de Tarso, tão vigoroso, tão forte, sempre tendo a razão, não gostava de forma nenhuma de se dobrar, de fazer valer a vontade ou o entendimento dos outros. O que prevalecia para ele era o entendimento dele. O que aconteceu foi que, após a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, os apóstolos que ficaram, né, os apóstolos de Jesus acabaram por se unir, se juntar e continuar a sua pregação, continuar a fazer a caridade, fazer o bem e, sobretudo, eles buscavam, ainda que de uma forma precária naquele cristianismo primitivo, divulgar tudo aquilo que eles vivenciaram com Jesus. Mas era difícil para eles também, porque muitos deles não tinham sequer condições de escrita, não eram todos eles que sabiam ler e escrever, ou seja, até para passar esses ensinamentos para frente, colocar eles ali, né, escritos, era difícil para eles. Então, eles criaram, tinha a Casa do Caminho, aonde eles ajudavam
Eles auxiliavam pessoas, enfermos, doentes e procuravam divulgar tudo aquilo que eles aprenderam com Cristo. Aprenderam, vivenciaram e iam assim passando a sua experiência adiante. E nós sabemos que o movimento só cresceu. Entretanto, era um movimento dentro do judaísmo. E o que acontece é que aquilo que aqueles apóstolos, pregavam era muito diferente das leis mosaicas, sob vários aspectos. Jesus ensinou a dar outra face. Jesus ensinou a amar. Jesus ensinava a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Jesus pregava a paz. Jesus nunca, nunca, jamais pregou a violência. Nunca pregou a covardia, a maldade. E era difícil naquela época que os homens, muitos deles assim tão embrutecidos, conseguissem compreender isso. Então aqueles que eram mais ferrenhos à lei mosaica, que era rígida, mas própria para a época em que elas foram criadas, e elas vinham se perpetuando até aquela data em que Jesus habitou aqui a terra, o que acontece é que Paulo e os demais do Sinédrio começam a se sentir extremamente incomodados, porque era um movimento, falavam coisas que não estavam dentro da lei mosaica, então era um movimento que tinha que ser aplacado. Muito bem, quem era o maior defensor, aquele homem vigoroso, forte, cheio da razão, que não ia se dobrar, não ia dobrar os seus joelhos frente a esse Cristo que ele não conhece, não sabe e que afrontava as leis mosaicas. Foi então que Saulo de Tarso foi designado para ir em busca de o que estava acontecendo com esse movimento e aplacar. Nessa casa do caminho, muito pobre, muito simples, como tudo daquela época, e aonde os apóstolos desenvolviam o seu trabalho, chegou um homem de nome Gesiel, depois chamado de Estevão. Estevão era um homem maravilhoso e que logo que encontrou em contato com os apóstolos e aprendeu, ouviu a boa nova, os ensinamentos de Jesus, ele trouxe aquilo para o coração dele e ele se tornou um trabalhador muito dedicado, assim, como se fosse mais um apóstolo do Cristo. Trouxe aquelas verdades para ele assim de uma forma muito intensa e em pouco tempo ele era assim um dos mais ativos trabalhadores, divulgadores das verdades do Cristo e da Boa Nova. E aquilo vinha, e ele se tornava cada vez mais conhecido, esse Estevão. E isso começou a incomodar também, e quando Saulo de Tarso foi querer aplacar o movimento e se inteirar do que estava acontecendo, logo surgiu também o nome de Estevão. E ele, fazendo uma incursão lá na casa, ele, seus soldados e tudo, acabaram por prender Estevão. Então Paulo é o algoz e Estevão a vítima. Vamos colocar dessa forma nesse início. E o que aconteceu é que, pelas leis do Sinédrio, Estevão, que era uma alma maravilhosa, uma alma já, um espírito de grande elevação, ele acabou por ser condenado. Condenado por Saulo de Tarso. Condenado à morte por apedrejamento. Entretanto, nesse meio tempo, Estevão, que à época era solteiro, e também morreu solteiro, nunca chegou a se casar, mas ele conheceu uma moça. Conheceu uma moça muito doce, muito meiga,
cheia de amor, um espírito também, já de uma evolução muito grande, que foi posto por Jesus ali na vida de Paulo, né, de Saulo nessa época, para que lhe tocasse o coração, para que lhe trouxesse aquele bálsamo, aquela meiguice, aquele amor, né, aquele amor puro, e realmente acendeu esse amor ao coração de Paulo, que se apaixonou e amava Abigail. E eles começaram a namorar, a se encontrar, né? Com a permissão da família, aquela coisa toda. Mas ele sabia da história de Abigail, sabia que o pai dela tinha sido morto, sabia também que ela tinha um irmão, mas ele não sabia quem era. E no dia do apedrejamento de Estevão, era como se fosse um evento, né? Quase uma festa, né? Ali, aquilo a cumprir. Enfim, foi a perseguição aos cristãos. Então, Estevão, acredito que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro cristão a ir a ser perseguido, né? E o que aconteceu foi que Paulo levou a noiva, Abigail, para assistir esse espetáculo do apedrejamento e da morte de Estevão. E quando o espetáculo começa, o que acontece é que ela reconhece ali o irmão que ela havia perdido, se separado dele por outras circunstâncias. E aí foi um desespero muito grande, principalmente para Paulo, porque ele, naquele momento, ele amava muito Abigail, mas ele estava condenando, estava sendo responsável pela morte do irmão que ela tanto amava. Abigail, um espírito muito forte, elevado, mas com a tristeza de ver ali a morte do irmão, e ainda por cima, né, comandada pelo próprio noivo, o homem a quem ela amava, porque da mesma forma que Paulo amava Abigail, ela o amava muito também. E o que acontece é que ela cai doente, e ele, ao descobrir também que ela era irmã daquele cristão, o choque para ele é muito grande, e ele acaba também se afastando de Abigail, rompendo o relacionamento. E isso foi ainda um golpe maior ainda para ela. E o que acontece é que eles se afastam, ela acaba ficando muito doente, de tristeza, de angústia, e Paulo, muito revoltado cada vez mais, e sempre, sobretudo, culpando esse Cristo que ele não conhece, que veio destruir as leis e que agora estava destruindo o quê? O relacionamento dele. Cristo se colocou no meio da vida dele de uma forma em que ele não podia aceitar. Mas o amor dele era muito grande por ela e ele resolveu retornar e procurá-la novamente para reatar talvez o noivado, o namoro, porque ele realmente a amava muito. Mas ao buscar por ela novamente, ele já a encontrou muito debilitada. E pouco tempo depois ela faleceu. E eles não chegaram a se casar. E isso deixou Saulo de Tarso muito, muito e cada vez mais revoltado. E no íntimo dele, ele se dispunha a perseguir esses cristãos. Porque o Cristo já havia, né, Jesus já havia morrido, mas esse movimento todo que tirou até mesmo a sua felicidade. Além de estar contra as leis que ele tanto estudou e amava, ainda por cima tinha levado, né, a mulher que ele amava. Porque no final da vida de Abigail, ela também havia se convertido ao cristianismo, porque foi o que lhe deu o bálsamo nos momentos finais. E ela também se converteu assim que conheceu a palavra de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então, parando para pensar nesse início aí da história de Paulo, nós podemos já trazer para nós grandes verdades. Olha só,
como é difícil para nós, da mesma forma que é para Paulo, quando as coisas não saem do jeito como a gente quer. Como a gente se revolta, como a gente ainda não aceita. A gente é muito bonzinho, a gente consegue fazer a caridade, cumprir os ensinamentos, desde que as coisas não sejam contrárias àquilo que a gente deseja ou a gente quer. E infelizmente, meus irmãos, nós vemos as coisas sob uma ótica muito estreita e sempre sob efeitos e impressões que não correspondem à realidade, que são muito particulares e ainda por cima submetidos aos nossos caprichos, às nossas vontades, né? Então, nós somos muito, muito parecidos com Paulo de Tarso, com Saulo de Tarso ainda nessa época, né? Muito parecidos, todos nós. Mas o que tem de belo nisso, gente? É que ele foi um grande perseguidor do cristianismo, dos cristãos, um grande perseguidor do próprio Jesus. E mesmo assim, gente, dentro de uma única encarnação, ele conseguiu reverter toda essa situação e se tornar e pagar os seus débitos, mesmo havendo matado, mesmo havendo feito coisas erradas, ele conseguiu. Isso significa, se a gente trouxer para nós, que nós também podemos, que nós também conseguimos, né? Que é possível. Aí vocês vão falar assim para mim, não, mas ele é um apóstolo, Jesus apareceu para ele. Ah, se Jesus aparecer também para mim na minha frente, eu também vou mudar. Mas não é assim, gente. Nós estamos, assim como Saulo de Tarso, tendo várias oportunidades na nossa vida. E já estamos tendo essas oportunidades já de muitas vidas para cá. A questão é que nós não queremos ouvir. Nós não queremos dar atenção àquilo que Deus coloca no nosso caminho. Porque Deus fala com a gente o tempo todo. A gente que não quer perceber. Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Deus constrói várias situações que são para o nosso bem, para a nossa reflexão, para o nosso engrandecimento, mas a gente faz que não ouve. É difícil, a gente não quer mudar. Porque mudar dá trabalho. Porque nos modificarmos implica em renúncia de muitos dos nossos, do nosso supérfluo, daquilo que a nossa vaidade, do que o nosso orgulho quer, né? Então, nós somos muito parecidos com Paulo. Somos todos humanos, iguaizinhos. Mas nos inspiremos na força desse homem. Na força desse homem, não para mudar o mundo, mas para mudar a si próprio. Então, continuando a história, Saulo de Tarso, muito nervoso com essa situação, decide agora ir perseguir realmente os cristãos, se inteirar de quem havia convertido a sua noiva Abigail, e eis que surge o nome de um tal de Ananias. Bom, esse Ananias ele descobriu que estava lá para Damasco, então ele resolveu ir até Damasco. Ele juntou para ir conversar, para perseguir, conversar, imagina, ele não queria conversar com Ananias, ele queria arrancar ali a ferro e fogo e fazer ali descarregar em Ananias toda a raiva, a frustração dele como homem que se sentia ferido nos seus mais profundos sentimentos. Então ele organiza ali a ida dele a Damasco, vai ele com mais alguns soldados, oficiais que o acompanhavam. Então essa é a estrada de Damasco e ela passa pelo deserto. Deserto, quente, difícil, uma travessia que não é fácil, mas Paulo era um homem vigoroso, cheio de saúde, não ia ter problema nenhum. Mas eis que no meio dessa travessia, já às portas quase de Damasco, Saulo de Tarso começa
a se sentir muito mal. Sentiu um mal-estar muito grande, uma coisa que ele nunca havia sentido antes, começa a perder os sentidos e ele acaba caindo da sua montaria no solo, na areia do deserto, e quando ele cai, ele não sabe mais se ele está vivo, se ele está morto. Os soldados que o acompanhavam ficam aflitos e ficam à volta dele, mas não veem nada, só veem ele lá, mal. E eis que ele se desprende, espiritualmente falando, do seu corpo assim, e abre os olhos espirituais efetivamente, e vê um clarão muito grande. E nesse clarão que ele vê, ali no meio do sol forte do deserto, e ainda um clarão mais potente ainda, aquele ser luminoso, ele olha e vê a figura de um homem. E ele pergunta, desnorteado, assustado, caído, humilhado, no chão, sem entender absolutamente nada de todas as certezas que ele tinha na vida dele. Ele vê aquela figura, aquele sol resplandecente, e ele pergunta, quem sois vós? Mas antes disso, essa figura disse assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, provavelmente ele já sabia do que se tratava, sabia quem era. Por essa questão ali tão incomum, tão inusitado que estava acontecendo com ele, tão surreal, inacreditável, né? E ele pergunta, quem sois vós, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus. E então, meus irmãos, nesse momento, toda a razão dele, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele sempre teve como verdade na vida dele, tudo aquilo que sempre foi o porto seguro dele, as leis mosaicas, tudo aquilo que ele aprendeu, toda a parte intelectual que ele tinha, né? Porque ele tinha a parte intelectual, mas não tinha a parte moral ou às vezes dos sentimentos, porque era certo para ele matar, apedrejar, para eles era assim. E Jesus não pregava isso. Então tudo aquilo que ele acreditava foi por terra. Imaginem vocês que tudo aquilo que você acredita, que você tem certeza, que você traz para você, para sua família, que você vivencia, não é nada daquilo e não corresponde. É um golpe muito duro, é muito difícil. Então, milhares de coisas devem ter passado na cabeça dele naquele momento e outra realidade se abriu para ele. Aquele a quem ele perseguia se encontrava ali na frente dele, com amor, com carinho, com doçura, e tal como trata ele como uma criança. Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Nesse momento, Jesus conversou com Paulo e ele entendeu. Abriu-se realmente as portas do coração de Paulo, porque em seguida ele já se sentia submisso àquela figura tão poderosa que é Jesus, e ele pergunta para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, com essas palavras, ele já está se pondo ali, ao dispor de Jesus, já está querendo servir ao Cristo, ele já está pronto, disposto a essa mudança, a essa transformação que iam levar os próximos 30 anos da vida dele até o momento da sua morte. Mas ele abriu as portas do coração dele. Ele se transformou naquele momento e depois foi lapidando, compreendendo dentro do seu espírito, dos seus sentimentos, tudo aquilo que era necessário que ele aprendesse.
Então, meus irmãos, trazendo outra vez para a nossa realidade, quantas vezes esse caminho de Damasco que Paulo percorreu também não é o caminho que a gente está percorrendo? Quantas vezes Jesus não quis colocar na nossa frente a oportunidade da gente se transformar completamente e a gente deixou passar? E a gente virou as costas. E a gente disse não. E a gente seguiu, continuou na estrada do caminho que não nos ia levar a lugar nenhum. Quanto tempo, meus irmãos, nós perdemos? Quanto tempo desperdiçado na cegueira espiritual? Por isso, meus irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos tendo a oportunidade, para muitos, da última encarnação aqui na Terra. Porque se nós não acompanharmos essa evolução, nós vamos ter que reencarnar outra vez em algum local que seja adequado ao nível em que o nosso espírito está de adiantamento ou não. Então, é fundamental que a gente possa promover essa modificação em nós mesmos, assim como Paulo fez nesse momento. E nós não devemos esperar que o Cristo venha até nós, que venha um clarão maravilhoso, que ele converse com a gente, porque se a gente ficar esperando que isso acontecer, ainda não chegou o meu momento, a minha hora, não vai chegar nunca. Porque Cristo fala conosco o tempo todo. A gente é que não percebe. Voltando para Paulo, depois dele conversar com Jesus dessa forma e esperando orientações de Jesus, Jesus pediu que ele se dirigisse a Damasco e lá aguardasse as suas orientações. Só que quando Jesus fez isso, também deixou Paulo cego. Nesse momento, Paulo perdeu a visão. E tudo isso aconteceu no meio das areias do deserto, às portas de Damasco, e os seus soldados ali atônitos, sem saber o que tinha acontecido, até meio preocupados, com medo, porque enquanto Jesus conversou com Paulo, os que estavam em volta não conseguiam ver nada, só ele via. Então o que os seus soldados, os seus homens fizeram foram levar ele até Damasco, colocaram ele lá num albergue, numa hospedagem lá, deixaram ali pago para ele por alguns dias e saíram, foram embora, e ele lá ficou sozinho e cego. Um homem tão forte, que nunca dependia de ninguém, que pelo contrário era ele que dava as ordens, alguém que sempre teve o comando, agora submisso, cego, completamente despido do seu orgulho, da sua vaidade, das suas certezas. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Vocês, cada um trazendo para a sua vida, será que isso, quantas vezes já não aconteceu com cada um de nós e a gente não se dispõe à mudança? Quantas vezes nós passamos por doenças, doenças na nossa família, doenças de entes queridos, onde nós vemos ali tudo ruir, como estava acontecendo com Paulo, onde nós perdemos o controle das coisas que a gente acha que a gente tem o controle, mas na realidade não temos. Quantas vezes não nos falta fé nesses momentos? Porque é nesse momento que a gente tem que ter mais fé, mais certeza daquilo que a gente realmente acredita. E Paulo passou a acreditar naquele momento, alguns dias atrás, e já estava ali, com os olhos da matéria cerrados, escurecidos, sem nenhuma visão, mas os olhos espirituais abertos. Quanto tempo, meus irmãos, vai demorar para a gente começar a enxergar a nossa vida
a nossa vida de hoje, do nosso dia a dia, com os olhos espirituais e não mais com os olhos da matéria. A gente tem que pensar numa outra coisa também. Enquanto os próprios cristãos ali, os outros apóstolos, que estavam até sendo perseguidos ali, né, na casa do caminho, eles viam Paulo como um adversário, como um algoz, como um perigo, um homem que você quer a distância dele, não é? Você não vai amar aquele homem. Jesus via ele com muitas potencialidades, com várias sementes dentro dele a serem desabrochadas. Paulo era um campo fértil, aonde a razão dos demais não via nada a ser tirado dali, o amor do Cristo via outra figura em Paulo. E é assim que Jesus nos vê também. Aonde a gente acha que a gente não vou conseguir isso, não tenho capacidade de tal coisa, não tenho condições de fazer tal coisa, não vou me modificar, não consigo, não posso. Jesus acredita na gente. Porque, meus irmãos, aonde a consciência, a razão para, o amor continua. Porque Jesus nos vê com os olhos do amor. Porque Jesus não vê a gente só naquele curto pedacinho que a gente enxerga. Jesus olha mais para frente. Jesus olha no nosso íntimo. E é assim que a gente tem que entender que as coisas são. E trazermos isso para nós, isso é fé. Fé que existe um comando muito maior, que é Deus. E que Ele nos enxerga de outra forma. E que somos todos capazes. Então Paulo, voltando ali a Paulo, ele ficou lá 3 dias nessa hospedagem, né, nessa estalagem, e aguardando. Ele também não sabia o que ele estava aguardando, mas ele estava lá aguardando como Jesus orientou. E eis que então o tal do Ananias, que ele tinha ido lá para perseguir, para tirar satisfação, provavelmente, né, para torturar e arrancar alguma verdade sobre o Cristo, esse próprio Ananias, que chegou lá e foi encontrar com Paulo. A hora que ele se encontrou com Paulo, ele falou que ele tinha sido mandado lá pelo mesmo homem que tinha encontrado com ele no deserto. Então ele teve certeza, Paulo, mais ainda, daquilo que ele tinha visto, que não tinha sido uma loucura, que não tinha sido um delírio dele, que aquilo realmente tinha acontecido. E eis que Ananias coloca suas mãos sobre os olhos de Paulo e ele abre os olhos e volta a enxergar. Como muitas vezes a gente tem que perder tudo que a gente tem. Razão, amor, família, cargos, dinheiro, tudo para enxergarmos com os olhos espirituais. Para enxergarmos o que é realmente verdadeiro. Felizes daqueles que puderam ascender ao mais alto sem ter que precisar passar por isso. Que foram na senda da evolução pelo amor e não pela dor. Tem um ditado espírita que sempre fala, né? Todo mundo vai chegar lá, seja pelo amor ou pela dor. Paulo foi pela dor. A maioria de nós vai pela dor. Mas bendito daqueles que foram pelo amor. Mas essas são as experiências que a gente precisa ter. E nós somos frutos das nossas experiências. E precisamos cada vez mais nos modificar para termos consciência daquilo que somos, de quem somos de verdade. E não deixar que os dias passem, que os anos passem, que as encarnações passem e nós vamos seguindo aí ao sabor do vento, das paixões, da vontade daquele momento. É hora de nós pegarmos o nosso destino na mão e fazermos dele aquilo que realmente está reservado para nós. E isso a gente só enxerga com os olhos espirituais.
mas às vezes precisamos ficar cegos da matéria para enxergarmos mais além. E dessa forma, então, começa a nova vida de Saulo de Tarso, que agora vai ser Paulo de Tarso. E ele, como recém-chegado ao cristianismo, né? E aquilo começou do mesmo jeito que ele era um defensor ferrenho das leis de Moisés, ele passou a ser um defensor ferrenho das leis do Cristo. Por isso que tem um livro com o título que Paulo de Tarso é o grande amigo de Deus. Porque ele defendia com o mesmo amor, com a mesma entrega, com a mesma verdade, agora sim, as leis do Cristo, que ele sabia no seu íntimo que ele estava no caminho correto. Essa verdade foi posta para ele, de uma forma dolorosa, mas de uma forma profunda, muito bonita, e que ele aceitou. Então o que acontece é que ele sai a fazer o quê? A pregação. Paulo, ele durante a vida dele, os próximos 30 anos, ele passou indo de cidades em cidades, criando nos países aonde ele peregrinou. Ele chegou até a Grécia, ele foi a vários locais e ele constituía células do cristianismo. Ele juntava as pessoas, criava ali um núcleo e deixava ali implantado como se fosse uma igreja, né? Ali uma comunidade cristã. Aí fazia os ensinamentos, pregava, ensinava, contava a história do Cristo, as suas verdades, tudo aquilo que Jesus deixou e saía e ia para outra, ia para outra. E assim ele passou a vida dele nessa peregrinação. É a peregrinação de Paulo de Tarso. Junto com ele se juntou um outro espírito que se chama Barnabé, que era todo coração, amor, bondade. E o que acontece, meus irmãos, é que Paulo de Tarso, com toda aquela vontade dele de agora divulgar o cristianismo para todo mundo, as verdades do Cristo, ele também sofreu muito, muito, muito. Porque do mesmo jeito que ele acreditava, ele queria que os outros acreditassem. Ele queria que aquela verdade que para ele era tão assim absoluta fosse o mesmo para o outro. Só que infelizmente as coisas a gente sabe que não são assim. E aí eu trago outra vez aqui para nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós agimos assim também, né? Às vezes quando assim a gente descobre uma coisa nova, né? Às vezes tem pessoas que não eram espíritas e se tornaram espíritas e têm uma fé, uma convicção na doutrina espírita, acham bom para si e querem levar isso para todo o resto da família, para os amigos. Não adianta, meus irmãos. Porque às vezes o que é verdade para você não é para o outro. Às vezes aquilo que faz bem para você, às vezes ainda não fala, não cala alto no coração do outro irmão. Então, a gente não tem como impor a nossa fé, a nossa verdade, a nossa religião. É assim que nos ensina, né, no Espiritismo. A gente deve propagar, a gente deve divulgar, mas jamais impor. Não que Paulo quisesse impor, mas como para ele aquilo calava tão fundo, ele achava que isso ia calar fundo para os outros também. E não era assim. E o que aconteceu de resultado disso é que muitas vezes ele foi escorraçado, ele foi preso, ele foi açoitado. Conta que uma vez ele foi condenado, preso, e ele foi condenado a 39 chibatadas. E quando ele estava lá sendo açoitado, e estava lá pela 10ª chibatada, uma coisa assim, a dor era tão grande, o que ele estava sentindo, ele entrou em êxtase. E nesse êxtase, ele se desprendeu do corpo e ele já não sentia mais nada. E ele cada vez mais abria os olhos para o mundo espiritual. E no meio daquelas chibatadas todas que ele tomava, ele se sentia em êxtase, um êxtase espiritual. Quer dizer, uma completa ali comunhão mesmo com o outro plano, com o divino, né?
E assim, esse espírito dele, que era tão guerreiro, tão violento, ele foi se amoldando, ele foi aprendendo, passando por outras experiências. Paulo de Tarso ficou anos no deserto, aprendendo um ofício, porque todos nós temos que ter um ofício para ganharmos a nossa vida, não é? E ele aprendeu, e ele era tecelão, ou seja, de doutor da lei, o advogado do sinédrio, era um tecelão, aonde ele poderia peregrinar, fazer o seu trabalho e ganhar o pão do seu dia a dia, né? Então é muito importante, meus irmãos, todo esse ensinamento da vida de Paulo de Tarso, porque nos mostra que todos nós somos capazes. Se ele, que foi perseguidor do próprio Jesus, conseguiu, nós também havemos de conseguir. Nós também temos, cada um de nós, a nossa estrada de Damasco. E acreditem vocês ou não, o dia vai chegar. Porque nós somos todos destinados à evolução. Não tardemos por fazer a nossa parte, por nos transformarmos. Bom, e Paulo de Tarso continuou assim, até ficar bem velhinho, 30 anos. E sabe quem era que acompanhava ele na espiritualidade? Era o próprio Estevão, aquele a quem ele apedrejou, o irmão da Abigail. Era ele que lá o acompanhava, como se fosse, né, o mentor dele ali junto com ele. Mas entre ele outros espíritos acompanhavam esse grande propagador do Evangelho de Jesus, das verdades do Cristo. É importante dizer também que Paulo de Tarso, quando começou a sua peregrinação, e ele se sentia tão forte, né, tão cheio de vontade, né, de divulgar a boa nova, e era mal recebido muitas vezes, ele se sentia também teve uma vez, muito triste, decepcionado, sem forças, igual a gente, não é? Trazendo aqui para os nossos dias. Quantas vezes a gente faz nosso trabalho e tal, e parece que ninguém reconhece. A gente se sente mal, se sente meio melancólico, triste. Eu faço e não adianta nada, parece que não sai do lugar, né? Paulo também se sentiu assim e adormeceu lá numa caverna, entre uma cidade e outra, peregrinando. E ele estava tão triste que Abigail, a sua amada Abigail, chegou para ele e ele pôde conversar com ela. Ele se desprendeu do corpo e ela falou para ele: não fique triste, Paulo. A luta, o trabalho está só por começar. Ânimo. E ela ensinou para ele amar, trabalhar, esperar e perdoar. Esse era o caminho. Amar, trabalhar, esperar. Porque o tempo faz a sua transformação também. Nós lançamos as sementes e o tempo faz com que elas germinem, cresçam e deem seus frutos. E perdoar, perdoar sempre, assim como fez Jesus. E ele saiu revigorado desse encontro lindo que ele teve com Abigail e continuou por mais muitos anos fazendo as suas pregações, criando esses núcleos por todo o local onde ele passava e deixando assim uma ampla e grande divulgação dos ensinamentos de Jesus. E ao final da sua vida, já preso, velhinho, ele foi decepado, teve a sua cabeça decepada, né, pelos soldados, e vieram 5 soldados para conduzi-lo. Ele estava na prisão e era de noite, de madrugada. Acordaram ele, aí quando ele viu, o soldado já imaginou do que se tratava, né, já estava preso,
E eles levaram ele. E ele sereno, tranquilo. E os soldados ali, e o soldado que parece que ia ser o que estava incumbido de dar o golpe fatal ali nele, começou até a tremer ao ver a serenidade dele. E aí ele falou, o que estava acontecendo? E ele falou, eu temo por vós. Aí ele respondeu, não tema por mim, eu é que temo por vós, porque eu vou ao encontro do Senhor. E você fica aqui com esses que mandaram você fazer esse trabalho. Ou seja, a quem nós queremos servir? A quem nós estamos dispostos a servir? À matéria ou ao espírito? O que nós preservamos mais? É o espírito ou é a matéria? E esse soldado não conseguiu dar esse golpe fatal em Paulo. Tanto que teve que vir um outro superior a esse ali no comando e que deu o golpe final. E o que é mais incrível, que quando Paulo fez a sua passagem, quando ele chegou no mundo espiritual, ele se sentiu desfalecer, ele foi conduzido, ele se sentiu conduzido por mãos assim suaves que o levaram até embaixo de uma árvore. E como ele tinha levado um golpe no pescoço, ele sentiu o pescoço doer. Mas aí, porque todos nós, meus irmãos, todos nós estamos submetidos às mesmas leis de Deus, no plano espiritual e no plano material. Ou seja, perispírito, matéria, os laços que se desprendem do corpo, do perispírito, matéria, como se desfaz, é tudo a mesma coisa. A questão é como uns vão passar por isso com mais, com menos sofrimento. E Paulo também teve ali o seu quinhão de sofrimento, tanto que ele foi decepado e sentia a dor no pescoço. Foi conduzido imediatamente a essa árvore, ali ele ficou e foi passando a dor em alguns instantes, o que talvez em nós demorasse anos e anos e anos, o dele foi alguns instantes. E então ele percebeu que ele estava cego novamente. Mas ele ficou tranquilo. E aí já completamente amadurecido espiritualmente falando, né? Ele pensou, não importa que eu esteja cego, com dor, sem dor, eu tenho, aonde quer que eu esteja, eu tenho que servir a Deus. Ele já se levantou para se pôr à disposição e ao trabalho do Senhor. E nesse momento, eis que surge de novo Ananias, que vem, que já tinha falecido antes dele, e chega ali, perto dele, e novamente, com as mãos nos olhos de Paulo, dá a visão a ele novamente. E eles se abraçam, uma alegria extrema, muito grande. E ele pergunta a Paulo qual era o desejo dele. E ele disse que ele queria voltar a Jerusalém para fazer uma prece. E então, esse espírito, vocês vejam que o espírito é tão evoluído que chegou do lado de lá já praticamente trabalhando, né? É questão de instantes, poucos momentos, né? E ele já recobra a consciência, o estado físico, já não sente mais dor, é uma coisa muito rápida. E isso depende da evolução realmente moral de cada um de nós, né? E aí o que aconteceu é que até chegar a Jerusalém eles foram passando por todos esses locais aonde ele peregrinou e compôs esses núcleos, né? Deixou a sua semente ali plantada. E quando ele chegou espiritualmente já em Jerusalém, já tinha uma pleiade de espíritos, uma gama de espíritos já que o acompanhavam, que acompanhavam o trabalho dele e que já vinham junto com ele ali até Jerusalém. E quando em Jerusalém ele pôde chegar e fazer a prece dele, eis quem ele vê vindo: Jesus ao meio, Abigail à esquerda de Jesus e Estevão à direita de Jesus.
E então ele se sentiu o espírito mais feliz desse mundo, mais agradecido. E Jesus disse a ele: "Sê feliz, Paulo." Ou seja, gente, só cabe a nós. Está nas nossas mãos a nossa felicidade. Sejamos, meus irmãos, dóceis, amorosos, flexíveis. Exercitemos o perdão. Acalmemos as nossas paixões, as nossas dores. Pensemos mais no próximo. Que antes que sofra a matéria do que sofrer o espírito. Que nenhuma dor é eterna. Que isso não é para sempre, é um estado passageiro de coisas. Não vamos aguardar que a dor chegue até nós de forma mais contundente para nos modificarmos, mas que nós nos modifiquemos de verdade, na nossa essência, porque senão não vai adiantar nada. É da boca para fora. Que já possamos cada vez mais nos tornarmos mais maduros, espiritualmente falando. Que não sejamos cegos do espírito, que antes tenhamos a cegueira da matéria. E assim, meus irmãos, nós trouxemos aí para vocês, nessa nosso breve contato, nessa horinha que passou rápido, pelo menos para mim, a história de Paulo, aí, bem por cima. E eu espero que assim, que toque o coração de vocês como tocou o meu. Para quem não sabe, assim, eu tenho um filho que é o Lucas e tive um outro que eu perdi, né, bebezinho, e ele se chamava Paulo. Paulo em homenagem a Paulo de Tarso, porque ele fala assim muito profundamente, pelo menos no meu coração, cala de uma forma muito profunda. Hoje eu sou muito honrada de poder vir aqui e falar uma coisinha dele, porque quem sou eu? Não sou ninguém para falar sobre a grandeza de um espírito da natureza de Paulo de Tarso. E eu tenho certeza, meus irmãos, que assim como Paulo de Tarso tinha lá Abigail, Estevão, lutando por ele, vendo o melhor nele, assim temos nós também. Jesus está vendo o nosso melhor. Jesus acredita em nós. Jesus aposta em nós. Não só Jesus, mas todos os nossos amigos que estão do lado de lá. E nós temos muitos, podem ter certeza, que estão aguardando a nossa vitória, que estão aguardando a nossa transformação, para que quando cheguemos do lado de lá, sejamos também recebidos com muita paz, com a certeza da missão cumprida. E que demos mais um avanço, subimos mais um degrau nessa escada aí da evolução. Então eu agradeço a todos vocês, deixo aqui meu boa noite e que Deus nos acompanhe, nos envolva hoje e sempre. Muito obrigada.